Kátia Costa, da Hectare, vem aqui ó, numa edição especial explicar para você o fato relevante do Tordesilhas, que foi publicado no dia 2 de agosto, né, com uma valorização expressiva de um ativo investido pelo fundo. Obrigado, viu, Kátia, pela disponibilidade e principalmente por essa disposição de explicar melhor ao mercado o fato relevante. Imagina, minha obrigação. E obrigada a você, Arthur, por nos dar essa oportunidade, né, de falar. Eu tô até com ele na tela aqui. Conta pra gente o Serra Verde é um fundo de investimento imobiliário investido pelo Tordesilhas, então Tordesilhas tem cotas do Serra Verde, e houve uma reavaliação desse fundo imobiliário que levou a uma valorização de 571,29%. Pois é, deixa eu explicar talvez o primeiro passo, por que o Serra Verde não aparecia na carteira até então. Na realidade, essa foi uma aquisição que nós fizemos no dia 26 de julho, tá? O Serra Verde é um fundo de desenvolvimento na área de multipropriedade, ele investe, na realidade, em equity, em participação acionária, em desenvolvimento desses resorts de multipropriedade, tá? E ele tem inicialmente uma parceria grande com a GPK, com a Gramado Parques, que é uma empresa de desenvolvimento de multipropriedade muito conhecida no mercado, até uma das maiores. E ele, na realidade, é um fundo que antes tinha poucos cotistas, né? Que eram todos investidores profissionais, que montaram esse fundo e ele estava andando super bem. Acontece que um desses investidores ficou interessado em sair, enfim, está pensando em mudar de vida, planos, e precisava fazer liquidez urgente, né? Eu diria que isso não é tão incomum hoje em dia, acontece bastante. E ele ofereceu para nós comprarmos essa participação, e aí demoramos até na negociação, foram alguns meses de vai e volta, espreme, aperta, discute, e conseguimos fechar a negociação no dia 26 de julho. Tá? 26? 26 de julho. Então, na realidade... Esse fundo não é listado em bolsa, né? Foi uma negociação de balcão. Foi uma negociação de balcão, não é listado em bolsa. E aí, obviamente, né, como prática, a gente, toda vez que parte para uma negociação, a gente encomenda de um terceiro uma avaliação de valor justo do empreendimento, né, dos imóveis que estão lá dentro desse fundo. E a avaliação chegou durante o processo de negociação, mas vai para a administradora do fundo, que é a Vortex, e ela tem um tempo dela regulamentar, obviamente, para fazer todos os cross-checks dessa avaliação junto com o auditor, né? O auditor do fundo é Ernest Young. Então, ela acabou levando um tempo maior do que o processo de aquisição. Ela já tinha dado ok no preço, então nós adquirimos a um preço equivalente vamos falar assim, o fundo, na realidade, hoje, o valor patrimonial dele está em torno de 122 milhões de reais, porque, na realidade, ele está com o preço de custo, né? Imagina quando eu começo um fundo, eu compro o terreno, e aí, basicamente, o valor do capital aportado e vou desenvolvendo, né? Então, dentro desse fundo, tem 5 empreendimentos já performados, então começou lá atrás, né? Então, na realidade, colocou o terreno foi desenvolvido, emitiram CRI, cresceu e assim por diante, e hoje está com 25 projetos dentro do fundo, né? Então, do tempo que começou para hoje, ele teve uma evolução boa que acabou não se traduzindo ainda no valor patrimonial. E aí, quando nós pedimos uma avaliação de um terceiro, esse terceiro veio com uma avaliação de 826 milhões. Então, de 120 foi para 826, tá? E o nosso valor de aquisição foi a 189 milhões. Isso é o valor de 100% do fundo, tá? O Tordesilhas acabou comprando 15% de participação desse fundo pelo valor de 27 milhões e meio e ainda vou pagar a prazo, né? A gente deu um sinal agora de 20 milhões e ainda vou pagar o restante em parcelas, que era justamente para dar o tempo da gente fazer os procedimentos burocráticos, aprovação, e que se não desse certo a avaliação, a gente poderia voltar para trás, né? Mas estamos seguindo o figurino. Foi um aumento de participação? O Tordesilhas já era cotista e deu liquidez para esse outro cotista ou entrou agora? Entrou agora, a primeira vez que o Tordesilhas entra nesse fundo. Até esse momento eram outros fundos profissionais, nem da casa, outros fundos que eram cotistas, e aí uma pessoa física também era cotista, tem várias pessoas físicas, mas uma dessas pessoas acabou vendendo essa participação. Então é a primeira vez que o Tordesilhas entra nesse fundo. Então, eu vou perguntar para entender à vontade.
esse aumento de 571, na verdade, então, pelo que eu entendo, já ocorreu quando o fundo já pagou o valor que levaria a essa valorização de 571, tá certo? Quando você comprou cotas, o valor patrimonial ainda era outro, mas é evidente que não fazia sentido pagar o valor patrimonial de um terreno que agora já é uma construção. E aí, mas quando você comprou, é como se já tivesse comprado a esse novo valor patrimonial, 571% acima. Na realidade, não. O que aconteceu? Nós começamos a negociar, e obviamente quem quer sair rápido paga uma penalidade, né? Então, o fundo patrimonial vale 120 milhões, 100% do fundo. Então, se eu fosse comprar pelo valor patrimonial, eu pagaria 15% de 120, né? E nós compramos o equivalente a 189%, 189 milhões. Então, pagamos 15% de 189, que dá 27 milhões e meio. Tá? Então, na realidade, eu comprei como se fosse o preço do fundo 100% equivalente a 189. E a avaliação saiu a 826. Então, teve sim uma valorização. Eu comprei a muito abaixo do valor que foi dado, o valor justo, como valor justo pelo terceiro que avaliou o fundo, tá? Então, a gente negociou. Pelo que eu entendi do que você estava falando antes, o laudo de avaliação em si já chegou um pouco depois da negociação feita. Na verdade, chegou antes, mas tem esse tempo de... O que acontece, né? A administradora ela tem um tempo que ela leva para avaliar o laudo, né? Tem que passar para auditores externos, ainda mais quando o valor é muito diferente, né, Arthur? Tem que tomar todos os cuidados para ver se não teve nenhum problema nessa avaliação, se não teve nenhum erro e tal. Então, levou-se um tempo para que isso acontecesse, e aí acabou que a marcação do fundo, ela já tinha aprovado os 189 milhões, ela falou, bom, os 189 milhões está tranquilo, então comprar 15% por esse valor está tranquilo. A gente quer ter certeza que o 826 milhões é justo. Então, na realidade, ela passou por um tempo de avaliação, acabou que ela só terminou essa análise no dia 2 de agosto, que foi quando ela acabou reavaliando o ativo, né? O correto seria... se tivesse dado tempo ao tempo, né, já ter entrado tudo no mesmo dia, né? Na realidade, é entrado em julho, na variação de julho, tá? Tanto que quando vocês receberem o relatório, a gente vai explicar isso como fato subsequente, né? Porque, na realidade, o fundo termina... O relatório é dia 30 de julho, teoricamente, 30 de julho, ele estaria marcado ao preço anterior, né? Mas a gente já vai estar explicando exatamente essa revalorização que foi feita, porque a aprovação do laudo foi feita posterior, né? Foram poucos dias úteis, mas acabou que a coincidência virou um mês, né? Por isso que acabou dando o efeito. Porque se tivesse ficado dentro do mesmo mês, não ia ter problema nenhum, né? Enfim, mas por isso não apareceu no trimestral, que tem o detalhamento dos ativos investidos, isso. E também ainda não tinha o novo relatório gerencial, né? Exatamente. Agora, o interessante da diferença que você está falando entre o valor que o fundo pagou e o valor de laudo, né, duas coisas para a gente considerar, né? Primeiro, qual é a real avaliação de um ativo? Aquela que sai negócio no mercado ou aquela do laudo de avaliação? E a outra da venda forçada, do fire sale, né? Você falou, esse vendedor precisava de liquidez, né? Você, no fundo, quando compra CRIs e tem ativos dados como garantia, você dá um desconto nisso, né? Justamente pensando nessa situação, né, de alguém que precisa vender, ele não vende pelo valor de mercado, né? Eu estou falando tudo isso porque não necessariamente tem um dos dois valores aí está errado, né? O laudo pode estar correto, a sua negociação também está correta, porque quem vendeu com pressa. Posso entender assim? Pode entender, e é perfeitamente isso, tá? Porque na realidade o que aconteceu, né? A estratégia que tem o Serra Verde é uma estratégia que nos interessa muito, né? Porque, na realidade, ele cria para a gente uma esteira de originação muito interessante também, né? Afinal de contas, a gente vive também de papel CRI, né? E também, obviamente, a gente acredita muito na área de multipropriedade e entendemos que esse mercado está crescendo muito, né? E, então, para a gente, o Serra Verde sempre foi uma menina dos olhos, assim, a gente está sempre olhando e tal. Então, tem o negócio da oportunidade que a gente gostaria muito de entrar e não tinha espaço. E aí, de repente, apareceu uma oportunidade, e aí isso combinado com o fato de que esse investidor precisava de liquidez, queria sair rápido, então acabamos negociando um preço muito bom, né? E, obviamente, o fato de que, na realidade, esse fundo já tem
ativo performado e daqui a pouco começa a pagar dividendo já, também, obviamente, para o Tordesilhas acabou sendo uma coisa bastante interessante, porque eu estou entrando num preço muito interessante, e uma das avaliações a preço justo que se faz é a capacidade do fundo pagar dividendo e quanto que isso, né, a gente chama de cap rate, né, quanto que o cap rate disso vai dar de avaliação do fundo. Então, você já imagina que, na realidade, para o Tordesilhas, isso pode ser um bom negócio, um excelente negócio, eu diria, né, no curto tempo aí, no curto prazo de tempo. Então, a gente está bem feliz, mas é isso mesmo, a avaliação de um imóvel, na realidade, é muito mais sobre se tem mercado para vender e quem está disposto a pagar, né? E aí, obviamente, quem está vendendo, se tem urgência, não pode esperar alguém que possa pagar o valor que ele queira, né? Então, é isso mesmo. Tá? Então, nem a céu, nem a terra, né? Você falou outro detalhe importante, que o fato relevante, ele não detalha se isso traz impacto para o faturamento e distribuição de renda do fundo. E parece que no momento zero não, mas que em breve esses ativos, quer dizer, o Serra Verde começa a ter faturamento e distribuir rendimentos, o que daí sim aumenta o faturamento do Tordesilhas. O Serra Verde já tem faturamento, tá? Só que ele está numa crescente de desenvolvimento, ele está reinvestindo boa parte do caixa dele nesse momento, porque na realidade, como ele saiu de 4, 5 projetos, foi para 25 projetos, então você imagina que eu tenho muito mais projetos em desenvolvimento do que projetos performados, né? Então, esse balanço entre o investimento do caixa no fundo para novos empreendimentos e o quanto eu vou distribuir está sendo agora feito, desenhado, mas a ideia é que o Serra Verde, no curto prazo, já comece a distribuir dos performados, né? Então, e ele vai ter sempre projetos performados, projetos em desenvolvimento e projetos totalmente greenfield, zero. E aí, com esse balanço, ele vai poder pagar constantemente um dividendo daqui para frente, né? Então, nós já entramos pensando nisso também para ser uma fonte de dividendos para o Tordesilhas. No curto prazo, obviamente não. No curto prazo, estamos falando de 1, 2 meses, aí obviamente que não. Mas a gente entende que no médio prazo, sim, ele vai estar distribuindo aí em breve. Tá? Então, para o Tordesilhas, com certeza o cotista vai trazer. do Tordesilhas não deve esperar uma mudança no rendimento por este fato específico. Exato. E o Serra Verde, ele tem gestão ou cogestão da Hectare ou não? Tem cogestão da Hectare, tem gestão da Hectare, desculpa. Tem gestão da Hectare. Tá, já era gestora, não, né? Agora que entra no fundo passa a ser gestora? Não, já era gestora do fundo, na realidade a gente tinha montado a tese e fomos buscar dinheiro de terceiros, e aí montamos a tese e fomos crescendo com o fundo, né? Ele é um fundo, na realidade, é um fundo fechado, tem poucos cotistas, se eu não me engano são 7, 8 cotistas, então, na realidade, ele já estava aqui dentro da casa e por isso que a gente, na realidade, fomos os primeiros a saber que teria oportunidade para sair, né? Um dos cotistas tinha para sair. E do ponto de vista de conflito de interesse, não há necessidade de assembleia, nada para fazer essa aquisição? Na realidade, a gente já fez essa assembleia, porque lá atrás a gente já tinha o interesse, então na última consulta pública que nós fizemos para Tordesilhas, o Serra Verde estava lá explícito, que poderia ser um fundo, mas eu tinha pensado muito mais uma captação primária na época, né? A hora que a gente fosse abrir uma oferta nova para o Serra Verde, talvez o Tordesilhas ou outros fundos da casa poderiam, né, investir nele. E, na realidade, o que aconteceu foi outra oportunidade que apareceu que não estava no nosso plano, né, que é compra de secundário. Mas sim, ele já estava lá aprovado no conflito da última carta consulta. Legal. Mas sim, tem conflito e tem que ser endereçado com certeza. E aí, de maneira geral, agora não falando apenas do fato relevante, abrindo um pouco mais profundo, o Tordesilhas aumenta uma participação em equity, né? Não só CRI, ele já tinha participação em equity, imobiliário e ativos, aumenta um pouco mais essa participação no tijolo. Aumenta um pouquinho, apesar que no mês passado, se você lembrar, a gente, da última oferta, a gente ainda tinha caixa para alocar, então nós alocamos bastante em CRI também, e aumentamos um pouquinho em equity. Então, em termos do balanço, não mudou muito em percentual, né, porque a gente aumentou o CRI, aumentou a equity, mas ele continua na estratégia dele, né, o Tordesilhas tem uma estratégia de ser agressivo, a ideia nossa é no médio prazo entregar uma taxa de retorno superior à média de mercado. No curto prazo, a gente tem que lembrar que o fundo Tordesilhas, ele nasceu como um fundo de desenvolvimento, ele é um fundo de investimento em desenvolvimento, que por acaso a sobra de caixa coloca em CRI e por isso acaba que pode pagar
um dividendo para o cotista nesse pedaço do CRI antes da performance dos imóveis que estão em desenvolvimento, né? Essa sempre foi a estratégia do Tordesilhas e a gente continua confiante que a estratégia está no caminho correto, né? Então a gente já começou a entregar empreendimentos, Porto Seguro agora a gente entregou, que é o Ondas, foi em março, então ele já vai começar, obviamente, a performar e espero, né? Se não tem mais nenhum problema de quarentena e fechar tudo de novo, mas o resort foi aberto, foi entregue. Então a ideia, na realidade, é que ele comece a pagar em breve, e aí outros empreendimentos que a gente está investindo também vão começar a pagar em breve. E aí tem sempre os novos, né? Que a gente entra e vai pagar no futuro. Mas esse é o conceito do Tordesilhas, né? E é legal deixar isso claro, né? Você falou, olha, o fundo tem uma estratégia mais agressiva, né? E endereçar isso para o investidor é super importante, porque muita gente olha lá e fala, pô, tem CRI pagando IGPM mais 18, que maravilha. O contrário, né, da estratégia agressiva é assumir mais risco, né? Então o investidor que entenda se ele é mais conservador ou se ele topa a gestão mais agressiva, porque evidentemente de vez em quando tem um susto aí, né? Não, sem dúvida, e é uma das coisas que eu tento sempre falar, sempre quando eu tenho a oportunidade, e eu estresso isso bastante, no nosso relatório gerencial a gente tenta deixar isso sempre claro, mas é que assim, muitos dos cotistas que estão aí no varejo, eles não têm o hábito de ler ou de se informar, né? Por isso que talvez live, né, esses vídeos são super importantes, porque eles têm que entender o que eles estão comprando, né, Arthur? Né? É que nem comprar ação numa bolsa de valores, né? Até acho fundo imobiliário com risco infinitamente menor do que as ações, mas normalmente alguém compra ação porque um amigo informou ele, né, que aquela ação pode valorizar e ele nunca foi olhar se a ação está no preço justo, e pode valorizar com base no quê, né? De onde vai para onde vai. Então, eu acho que o Tordesilhas, na realidade, hoje, ele está muito sendo comparado no mercado com fundos de papel, que ele não é, né? Todo mundo fala assim, mas pô, o HCTR, ou Deva, ou Iridium, não sei o quê. Ele não é isso, né? Ele é um fundo agressivo, a gente desenhou ele para investidores que curtem, na realidade, o que a gente brinca, né? Um pouquinho mais de risco, né? Mas buscando no médio prazo um retorno maior também. Mas que é porque, na realidade, quando a gente vê a taxa de juros que estava no passado, né, para você poder entregar uma alfa constante no médio e longo prazo, você tem que buscar um pouquinho mais de risco, né? Não tem almoço de graça, né? Mesmo os papéis de CRI, né, todo mundo acha, né, que na realidade criar, taxa de GPM mais 18, beleza. Gente, GPM mais 18 porque tem risco, não existe isso. Né? Ou 23, eu tenho hoje na minha carteira IPCA mais 30, eu tenho IGPM mais 23 no Tordesilhas, né? E a gente fala assim, não é à toa, né? O trabalho que dá para monitorar esse risco é grande, e é isso que o Tordesilhas se predispõe a fazer, é entregar risco, obviamente com controle, com uma administração muito, muito apurada, mas ele tem esse componente de agressividade, né? O cotista tem que saber disso na hora que ele investe. Vou frisar, o Tordesilhas não é um fundo de papel, então tem que entender o Tordesilhas como um fundo de desenvolvimento, certo? É isso, certo. Que paga dividendo todo mês. Que paga dividendo todo mês. O próprio mercado de CRI, essas taxas que você está falando, de GPM mais 18 e IPCA mais 30, o mercado chama isso de dívida com custo de equity, né? Quer dizer, eu vou te emprestar dinheiro, mas eu vou te emprestar dinheiro numa taxa que é como se você estivesse vendendo uma parte da sua empresa para mim. Isso. Né? Mas é isso, né? Porque na realidade nós estamos falando de CRI júnior, né? Ou subordinado, como você quiser, que na realidade, quando o cara sofre algum problema, né? Não consegue, a carteira dele tem problema, o primeiro que sofre é o subordinado, não vai receber. É diferente de sênior, né? Então, às vezes tem cotistas que falam, mas por que você não rebalanceia a sua carteira, põe mais sênior? Eu bem falo assim, mas aí vai deixar de ser Tordesilhas, não é a proposta. né? Não é a proposta. Exatamente, é isso. Mas é isso, e até agora a gente está super feliz, né? A gente teve muito pouco problema, temos 2 CRIs só que estão desenquadrados, mas a gente está lá todo dia monitorando, a gente brinca que a gente senta lá na casa do empreendedor e fala, e aí, como é que tá a cobrança? Posso ajudar? Vamos lá? Para tentar ficar próximo e, obviamente, minimizar o risco do processo como um todo. Mas tem risco, né? Tem risco e é agressivo. Que bom que teve esse fato relevante, porque do fato relevante surgiu a oportunidade dessa continuação da conversa aí, que tenho certeza que isso vai ser
de muito valor para o mercado, né? Esse esclarecimento que você deu, ó, entenda o que é o fundo, não compare com fundos não comparáveis, foi excelente. Isso. Obrigado, viu, Kátia? Muito obrigada a você, Arthur, pela oportunidade. Eu que agradeço, sempre que tiver um fato relevante, tá à disposição aqui. Estamos aqui também à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.